Eu vou liberando o pessoal assim que eles forem chegando aqui. Pronto, pois não. Então, Obrigada. vamos nessa. Pessoal, boa noite para vocês. É um prazer estar aqui, nessa companhia agradável de todos que chegam a esse horário no final do turno do trabalho, todo mundo cansado, para ouvir essa conversa nossa aqui sobre dois assuntos, né? Um assunto voltado para a questão da segurança, né, do canteiro de obra em relação à Covid, né? E também explicar um pouquinho para vocês o que é uma SPE, né? Uma sociedade de propósito específico, a gente vai ver na parte 2 lá mais para frente. Bom, com relação à Covid, nós já estamos, me parece que no 9º mês, não é isso? 8º? Deixa eu ver, os 10, mais ou menos, né? Não. Entre o 8º e 9º mês aí, a depender de qual é a referência da data, mas eu acho que já está no 9º, né? Então... Prof, se você puder botar alguém para dentro aí, viu? Acho que tem Jéssica aí, acho que pediu para colocar para dentro, mas acho que já colocou, né? Pronto. Já botei aqui. Quando aparece aqui, eu libero na hora. Viu? Legal, pronto. Então, essa questão da construção civil, ela preocupa muito desde o início da pandemia, porque a construção civil, as empresas de engenharia trabalham com pessoas não muito qualificadas, tá? E são atividades de concentração. Você chegar numa obra, você vai ver que o que tem de gente junto, né, trabalhando praticamente em uma equipe bem densa, com muita gente. Então, isso é que preocupa muito na construção civil. Eu vou falar também uma coisa aqui, que foi uma informação que eu tive do pessoal do sistema de segurança, saúde, que a gente fala aí dessas entidades todas, Sistema S, que eles me deram uma informação interessante. Quando eu fui buscar o dado para a gente trabalhar com a informação de Covid na construção civil, eu me deparei com um problema muito assim grave, que é a falta da informação. Então, você quer dar uma informação, quer disseminar uma informação real, mas as construtoras temendo, né, segundo a informação do pessoal, as construtoras temendo processos, né, coisas lá na frente de indenização por problema e tal, elas estão, digamos assim, não é omitindo, não, elas não estão dando as informações para os órgãos, tá? Eu não sei como é que vai ser isso no futuro, porque a grande dúvida de quem trabalha numa empresa, quem é dono de empresa, quem faz a gestão da empresa, é saber o seguinte: o operário pegou a Covid no canteiro de obras ou ele trouxe de algum lugar? Essa é a grande questão. Porque quando ele sai do canteiro de obras, ele se mistura a uma massa densa de pessoas também, né? É no supermercado, no mercadinho, é na roda de samba, é naquela coisa toda, e de repente o empresariado fica com receio de divulgar essas coisas. Então, eu não trouxe para vocês esse dado porque não é um dado que eu consiga, pelo menos no momento, extrair de alguém e com confiança para trazer a informação para vocês. Mas fazer a gestão da construção civil nessa pandemia é uma coisa muito, muito difícil, tá? Não é coisa fácil, não. É só isso que eu queria inicialmente deixar claro para vocês. Então, vamos caminhando aqui. Deixa eu ver aqui agora. Bom, eu peguei aqui esse rótulo, uma espécie de rótulo, não aviso do Ministério da Saúde, onde fala o tempo de permanência do vírus em alguns materiais, tá? Então, em plástico, são 3 dias, 72 horas. O aço inoxidável, são 3 dias também, 72 horas. O papelão, 1 dia só, 24 horas. Tá? Então, o cobre, 4 horas, é um dos menores que tem. Tá? Inclusive, surgiu um inventor, eu acho que em São Paulo, que fez uma espécie... Alô? Alguém chamou? Não, porque entraram com o microfone ligado.
Ah, tá. Tudo Aí bem. já desligou. Então, tem um empresário em São Paulo que está vendendo um invento baseado numa folha de cobre, onde o Covid passaria pouco mais do que, sei lá, 20 segundos, ou 1 minuto no máximo, uma coisa assim. Então, o cobre tem algum tipo de efeito aí para essa questão também. Os aerosóis e as poeiras, 40 minutos a 2 horas e 30. Na realidade, a gente vê muito essa divulgação, né? Eu já vi com prazos maiores, já vi com prazos menores. Eu estou me pautando aqui na orientação do Ministério da Saúde. Eu acho que a única coisa que a gente tem que, digamos assim, seguir é o que o nosso Ministério, né, o Ministério do Governo Brasileiro, que está dando essas informações. Então, independente disso aí, por exemplo, os procedimentos, digamos assim, um canteiro de obras é o mesmo procedimento das nossas casas. A pessoa geralmente hoje, qualquer trabalhador chega com a mochila, não é isso? Chega com o celular. Então, essas coisas precisam ser limpas, né, e tratadas na entrada do canteiro. Uma outra coisa do canteiro que está muito forte, claro que eu estou falando aqui de canteiros de obra de grande porte, médio e grande porte. A preocupação dos canteiros são os pequenos, onde não tem estrutura para nada. Aí o risco de você pegar uma doença, uma pandemia dessa, um Covid-19, é muitas vezes maior. Mas a gente não pode, digamos assim, fazer nada por eles, porque eles têm um orçamento pequeno, às vezes é um encarregado que está tocando a obra, não tem uma estrutura de engenharia para fazer a construção e fica muito mais difícil. Eu estou falando aqui só em estruturas que permitem, tem recursos orçamentários para que faça dessa forma. Tá, pessoal? Com o avanço aqui, vocês vão ver as práticas de acesso e permanência nos canteiros. Deixa eu ir passando aqui aos pouquinhos. Estou tendo alguns probleminhas aqui, viu, Cristiano? Viu, Viviane? Agora, eu já sei como é que eu vou fazer. Assim. Bom, então, produtos eficazes contra o Covid-19. É uma coisa que, às vezes, a gente vem falando assim, repetindo uma coisa que todo mundo já sabe, tá? Mas é sempre bom a gente estar lembrando essas coisas. Álcool com concentração 70% ou superior ainda continua como uma coisa eficaz para a gente eliminar o coronavírus. Desinfetantes com ação comprovada. Água sanitária. Esse sim, essa água sanitária para os pisos, principalmente, né? Que é o mais recomendável nas residências e também nos locais de trabalho. Detergente multiuso à base de cloro, água potável, sabão e sabonete. Então, eu vejo muita gente chegar em casa e estar gastando álcool gel como uma coisa natural. Você, dentro de casa, você não precisa gastar o álcool gel. Você deixa o álcool gel para situações que não seja aquela que você pode fazer passando sabão em casa, né, no interior da casa. Então, não gaste seu álcool gel quando você não precisar. Deixa eu ver aqui. Os outros cuidados. A melhor forma de prevenir é evitar a disseminação por meio de adoção de bons hábitos de higiene, né? Então, evitar tocar os olhos, boca e nariz, né? Não tem que você estar deixando as pessoas, pelo menos nesse período, promover esse contato, né? Esse contato é um contato que não deve ser feito hora nenhuma, tá? Então, lavar bem as mãos com água e sabão, a gente já vem batendo nisso há algum tempo, usar o álcool gel quando não puder lavar as mãos com sabão, higienizar objetos e superfícies. Manter os locais desinfetados e limpos, tomar banho e trocar roupa sempre que voltar de casa. Com a construção civil, com o canteiro de obras, muita coisa dessa aí é uma coisa, digamos assim, às vezes muito difícil para se conseguir, tá, pessoal? Não é fácil, não.
Às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso nas empresas e nos canteiros de obra, né? Então, hoje, os orçamentistas, quem já deu orçamento aí, tem engenheiros aí, tem pessoas formadas, tem professores, sabe muito bem o que é isso. É você ter um orçamento que não foi, digamos assim, previsto, que ninguém tem bola de cristal para prever uma situação dessa, e você ter que fazer gastos diariamente para manter os locais mais limpos do que o normal, as organizações de tudo, de cozinha, de refeitório, né? Tem uma série de coisas que foi mudado nessa questão da Covid. Então, os orçamentos, provavelmente, nessa parte aí, vão estar bem carregadinhos, tá? Então, as roupas, né? No canteiro de obras, geralmente você dá 2 fardas, né? Pelo menos deveria. Então, o cara não vai chegar em casa com aquela roupa e voltar no outro dia, se bem que eu acho também que, às vezes, é até possível isso acontecer, tá? Então, tem muito, assim, essa questão do dedo de Jesus, de Deus, como queira, porque muita coisa não acontece, eu acho que é por conta dele, porque a turma nem sempre está, digamos assim, focada nesse aspecto, né? Ele joga o dominó, vários jogos no horário de intervalo, e não lava as mãos, o dominó está lá sujo e tal. A gente sabe que é difícil, não é muito fácil não, apesar de que a divulgação foi tão forte que alguma coisa deve ter melhorado nessa questão de prevenir essa higiene a partir de agora. Deixa eu ver aqui a operação. Aqui. Bom, a construção civil, como todo mundo já sabe, tem uma importância grande, não só porque pega todo esse pessoal que não tem muita informação, né, que não tem muita qualificação, e é de uma importância muito grande para o país, né, porque você tem um grupo de pessoas desqualificadas que, se não fosse a construção civil, seria muito mais difícil para a gente, digamos assim, conseguir empregá-los. Então, eu vejo que não só o emprego, como a educação também, porque dentro de um canteiro de obras nós temos muitas coisas, inclusive escolas, né? Para quem não sabe, obras de porte médio para cima, geralmente nós temos uma escolinha preparada lá para ajudar o pessoal a melhorar seu nível de conhecimento. Então, PIB é uma referência que a gente anda perdendo aí, porque não se sabe, o PIB anterior, o de cá, desse ano, é totalmente, desculpe, pessoal, avesso, porque é diferente, ninguém tem controle de PIB numa pandemia dessa, né? Então, antes seria 5,2% do PIB brasileiro. Já foi 7%, depois passa para